Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 1, Paulo vinha falando de um mandamento que ele deu ao próprio Timóteo, lá no começo no versículo 3, como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasses em Éfeso, para divertires alguns que não ensinem outra doutrina. Então ele estava aqui falando especificamente dos judaizantes, dos legalistas, daqueles que acreditavam que a salvação viria pela guarda da lei. Então essa é a exortação que ele dá, e ele vai depois falar sobre a lei, porque a lei não salva, que a lei não é feita para o justo, a lei é feita para o injusto. Toda lei é feita para quem comete crime, não para quem não comete crime, não é? Então ele vai chegar no versículo 12, e dou graças ao que tem me confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Isso aqui é um detalhe importantíssimo. Nós entendemos que quem põe uma pessoa no ministério é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não adianta eu falar assim, eu vou fazer uma faculdade de teologia porque eu quero ser um ministro do Evangelho, quero ser um pastor, um reverendo, um bispo, ou sei lá o que for que normalmente você encontra nas universidades, faculdades de teologia ou qualquer coisa. Não, os dons são dados por Cristo, que subiu aos céus e deu dons aos homens. E Ele é quem separa, coloca alguém no ministério da palavra. E ministério, sempre lembrando isso, ministério é um serviço. O ministro é o garçom que serve as mesas do restaurante. O garçom serve as mesas levando os pratos de comida para os clientes. O garçom não é a estrela principal do restaurante. O mais importante é o chefe, que fica escondido na cozinha, ninguém vê, mas é quem produz aqueles pratos, aquela comida. O garçom é simplesmente um que leva e traz, um que transporta aquele alimento. E assim é o ministro da palavra, ele é um que transporta o alimento para a alma. Ele não é uma pessoa que se destaque, não é? É que nós já acostumamos em todas as coisas, você tem os ministros no governo. Os ministros no governo são homens superiores, né? Homens que têm... Errado. Os ministros no governo são homens comuns que receberam uma incumbência de servir ao povo. Isso pelo menos dentro dos governos democráticos, ou até mesmo na monarquia, né? Você tem o primeiro-ministro lá do rei, ele tem o papel de servir ao povo, ele tem o papel de ministrar ao povo as ordens e designações do rei. Então, ele fala aqui que ele foi o próprio Cristo Jesus, Senhor nosso. E quando ele começa a falar Cristo Jesus e não Jesus Cristo, ele já está se referindo ao Senhor ressuscitado e aquele que já tinha predicados na eternidade, Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então ele recorda quem ele era antes. Isso aqui é uma lição tremenda, né, para nós, porque muita gente é criada com a falsa ideia de que a lei que foi dada no judaísmo foi dada para que você a seguisse, e então, seguindo a lei, você poderia ser agraciado por Deus com a vida eterna, a salvação, a justificação e tal. Errado. Erro. Falso. Não tem isso na Bíblia. A lei é um instrumento de condenação, de julgamento e condenação de pecado. E ele fala então que ele foi blasfemo, perseguidor e injurioso. 3 coisas aqui extremamente perniciosas, né? Mas quem era esse Paulo, né? Quem era esse blasfemo, esse perseguidor, esse injurioso?
Ah, devia ser um bandidão, né? Devia ser um criminoso, um traficante, um contrabandista, um homem mau, que tivesse matador de aluguel ou qualquer coisa assim, né? Um homem que vivia no bordel. Esse devia ser Paulo. Não, não. Ele, seguindo a sua religião à risca, com toda a boa intenção que ele tinha, ele era, como fala aqui, né, blasfemo, perseguidor e injurioso. Blasfemo por quê? Porque no momento em que ele negava Cristo e ele falava mal de Jesus, o homem que havia morrido numa cruz, que ele ficou sabendo que Jesus morreu numa cruz, né? Esse homem que foi condenado pela religião dos judeus, no momento em que ele também esconjurava esse nome, ele estava blasfemando no nome de Jesus. Sem saber, sem saber. Mas isso não diminuía. Só que Deus, ele fazia isso na ignorância e na incredulidade, como ele fala no final do versículo 13. Na ignorância, por quê? Porque ele aprendeu dos pais dele, dos rabinos, que não poderia haver um Messias que viesse em fraqueza e ser crucificado. Esses rabinos não deviam ter lido muito bem o Antigo Testamento, porque nós temos lá várias evidências de que antes de vir como um poderoso libertador de Israel, o Cristo, ou o Messias, o ungido de Deus, viria como um manso cordeiro, e seria injuriado, sofreria. Isso é Isaías capítulo 53. Então, por não conhecer isso, ou por ignorar essas coisas, ele praticava pecados horrendos, começando com blasfêmias, e ele não só blasfemava, mas ele obrigava outros a blasfemarem. Se nós vamos para Atos capítulo 26, nós vamos ver que o que fazia esse Paulo, né? A gente sempre pensa, São Paulo, né? Sempre foi muito bonzinho, sempre foi muito religioso. Não. Versículo 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno, devia eu praticar muitos atos. E aí entra também a blasfêmia. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Quem já viu aqueles filmes de leões, de Coliseu, desses que lutavam nas arenas, né? Como é que chamava os caras que lutavam nas arenas? Esqueci o nome deles agora. Os gladiadores. Quem já viu aqueles filmes de gladiadores, né? Sempre tem aquela cena em que um gladiador vence o outro está caído no chão ferido, e aí o gladiador está com uma lança pronta para enfiar no peito do outro. Então ele olha para o imperador assim, e o imperador faz com o dedo assim, né? Ou assim, quer dizer, usa de misericórdia ou acaba de matar, né? Então Paulo, eu fico imaginando Paulo fazendo assim com o dedão numa dessas cenas, num desses circos que havia naquela época lá, contra os cristãos que eram condenados, jogados nas arenas, para os leões destroçarem aqueles homens, mulheres e crianças. Paulo era um que dava o seu voto. Ele está falando aqui, olha, ele estava falando aqui. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Então, você dá uma olhada naquela arquibancada cheia de gente assim, ó, vai ter lá um Paulo fazendo assim, ó. Fazendo assim, na hora que colocavam algum cristão para ser condenado ali à morte dentro daquelas arenas. E no versículo de Atos 26, 11, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. E aí que ele vai contar da conversão dele. Mas veja que até aqui, ele era um homem mau, né? No sentido religioso, podia estar assim 100% na sua
sinceridade religiosa, mas não adianta sinceridade. Por isso que é importante entender isso. Ah, mas a pessoa faz as coisas, é tão sincera, tá, mas sincera no erro não adianta. A sinceridade errada, ela pode ser pior do que a não sinceridade. Porque veja que ele era tão religioso, tão carola, a gente costuma falar hoje carola, né? Uma pessoa que segue muito padre, que segue muito, vai na missa todos os dias, a gente chama de carola, né? Pelo menos no meu tempo de garoto era assim que chamava. Mas uma pessoa muito crente, né? Quer dizer, no sentido religioso da palavra. Uma pessoa assim pode não estar realmente honrando a Deus, pode estar fazendo o contrário, porque ele está, na realidade, honrando a sua religião, honrando apenas aquilo que ele aprendeu na sua religiosidade. A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, porque ele perseguiu, não, ele perseguia o próprio Cristo, né? Porque quando o Senhor aparece para ele lá em Atos capítulo 9, capítulo 9, ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perseguia quem? Os cristãos. Mas uma pessoa que persegue um cristão está perseguindo o próprio Cristo. Está perseguindo o próprio Senhor, porque ele é o cabeça da igreja, e a igreja é o conjunto de todos os que foram salvos por ele. Ele é o cabeça da igreja. E ele, então, Paulo, foi blasfemo, perseguidor e injurioso. Então, esses adjetivos aqui, olha, ele está aplicando a si mesmo. Então, ele sabia que ele não tinha sido nenhuma coisa boa, nenhuma coisa fina, nenhuma coisa que agradasse a Deus. Mas alcancei misericórdia. Essa palavra é fantástica. Eu já falei aqui algumas vezes da misericórdia e graça, né? Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. E graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Então, como Deus foi misericordioso para com Paulo? Ele foi misericordioso, relevando, né, deixando para lá tudo isso que ele fez na sua ignorância e na sua incredulidade. Nós temos um Deus que é justo e misericordioso. Ele é justo porque ele não pode fazer vista grossa para o pecado. Ele tem que julgar o pecado, ele tem que condenar o pecador. Mas ele é misericordioso porque ele pode sim poupar o pecador, sem deixar de ser justo. Como seria isso? Se um juiz que prende um ladrão, hoje eu vi uma notícia, o cara matou a namorada, mas ele daí foi até a delegacia, confessou que ele tinha matado a namorada, e ficou por isso mesmo, o delegado soltou. O delegado soltou, porque não houve flagrante, né? Não houve flagrante. Então, isso a gente nessa hora vai dizer assim, poxa, mas esse juiz, esse delegado não foi justo. Foi só misericordioso, mas não foi justo. Não é? O que acontece é que Deus é justo e misericordioso. Justo e misericordioso. Como que ele é justo? Ele condena o pecador, ele condena o pecado e ele lança juízo sobre o pecador. Como ele faz isso? Para poder ser misericordioso, ele fez isso sobre as pessoas do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então ali, Cristo na cruz, recebeu a paga. Quando ele entregou Cristo para ser morto na cruz, levando sobre si os nossos pecados, ele foi justo. Deus foi justo. Foi justo porque ele ali condenou os pecados em Cristo, levando sobre ele os nossos pecados sobre o madeiro, né? Ali ele fez justiça em Cristo. Quando digamos assim, um soldado vê lá um outro inimigo fazer uma coisa horrível, matar crianças, mulheres e tal, ele vai lá e faz justiça, ele mata o soldado, ele mata o inimigo, faz justiça. E Deus fez justiça em Cristo, mas ele não tinha culpa,
mas ele assumiu a culpa para poder ser misericordioso para com o pecador. Então ninguém pode falar assim que Deus não foi justo se ele perdoou um facínora como Paulo, como Saulo. Saulo era um bandido religioso, vamos chamar assim, que fazia tudo direitinho na sua vida religiosa, mas fazia crueldades tremendas contra os cristãos. Ele era um criminoso religioso, mas Deus pôde justificá-lo porque Cristo morreu no lugar dele. Cristo foi entregue pelos seus pecados. Então ele fala aqui que fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Isso é o que Deus, esse é o Deus que nós conhecemos. Esse é o Deus misericordioso. Muitas pessoas têm medo de se aproximar de Deus, achando que Ele vai cobrar todos os pecados que ela praticou na vida, tal, mas Ele está esperando justamente para perdoar. O convite do Evangelho é para um convite de perdão, não é um convite de condenação. O Evangelho não é uma lista de tarefas para você executar, e se você executar tudo, você vai ser premiado, se executar metade, você vai ficar metade do tempo no céu e metade do tempo no purgatório, para terminar de queimar os seus pecados. Não é isso, isso não é Evangelho, isso é conversa de homens. Então, Paulo alcançou misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor, no versículo 14, superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele escreve isso lá na carta aos Romanos. E esta é uma palavra fiel no versículo 15 e digna de toda aceitação. Então, quando na Bíblia você ler essa frase, que é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, é para não rejeitar, é para não descartar isso. Entenda que o maior pecado que pode existir no ser humano não é matar, roubar, adulterar, traficar drogas. O maior pecado é rejeitar a graça de Deus, rejeitar o perdão de Deus que está em Cristo Jesus. Tem até uma história, um cara que sonhou, não é? Ele sonhou que Jesus ia visitá-lo. Então ele corre arrumar a sala da sua casa, tirar tudo que era impuro, que podia ser negativo, pecaminoso da sala, joga tudo na cozinha. Aí quando o senhor bate na porta da casa dele, ele abre a porta, pode entrar, senhor. Aí o senhor entra na sala e fala assim, eu queria conhecer sua cozinha. Ah, não, senhor, mas está meio desarrumada. Não, mas eu quero conhecer. Ah, então dá um minutinho. Aí ele corre para a cozinha, pega toda aquela tralha que não servia, que estava suja e tal, joga tudo no porão, fecha a porta. Pode vir, senhor, a cozinha está arrumadinha agora. Aí o senhor entra na cozinha. Aí o que é lá? Essa porta aí para onde vai? Ah, é o porão, mas lá eu só guardo coisa velha. Ah, mas eu queria conhecer o porão. Daí ele vai, desce no porão, pega todas aquelas coisas horríveis que ele tinha, tudo, joga num baú enorme que ele tinha lá, fecha o baú, tranca o baú, sobe lá, fala, pode descer, senhor, agora já está mais arrumadinho o porão. O senhor desce no porão, fala, e o que tem naquele baú? Ah, senhor, aquele baú lá, nem me pergunte, ele só tem porcaria, só coisa velha. Eu quero ver dentro do baú. Aí dentro do baú eu quero ver. Aí o cara abre o baú no sonho, né? Ele abre o baú, estava vazio o baú. Então é assim esse Senhor misericordioso. Quando nós abrimos o baú dos nossos pecados para Ele, das nossas falhas, dos nossos erros, Ele limpa. Ele limpa. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Está escrito em 1 João. Se dissermos que não temos pecado, mentimos, né? Fazemos de Deus mentiroso. A verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos limpar, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então ele aqui quando fala, essa é a palavra fiel e digna de toda aceitação, então não rejeite essa palavra. Que palavra?
que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E depois ele acrescenta, dos quais eu sou o principal. Esse eu sou o principal, tem várias maneiras de entender isso, né? Que Paulo estava dizendo que ele era um pecador muito ruim mesmo, que ele era aquilo que ele falou antes lá, lá em Atos, né? Que ele mandava matar os cristãos. Então, realmente, ele era um dos maus elementos, né? Embora com objetivos religiosos, mas ele era mau, ele era muito ruim. Só que existe uma outra maneira também de nós entendermos isso, que é pensando no seguinte: Paulo era um judeu. Ele era um judeu e ele fala numa outra passagem que ele era um nascido fora, um abortivo. O que é um abortivo? É um nascido fora de tempo, nascido antes da hora. Ele era um abortivo, ele era nascido antes da hora. Por quê? Porque a hora do judeu virá depois, quando Cristo vier para restaurar a nação de Israel. Vai ser a hora, então, da salvação dos judeus. Não que judeus não possam ser salvos antes disso, crendo em Jesus. Claro que podem, né? Como o próprio Paulo é um exemplo disso. Mas, profeticamente falando, vai ter uma hora quando o Senhor vem para salvar Israel, salvar o seu povo. E aí ainda não era aqui. Então Paulo, ou Saulo antes, ele era um nascido fora de tempo, ele nasceu antes da hora. Deus pôde mostrar a misericórdia que ele tem reservado não só para gentios, mas para judeus, em Paulo. Em Paulo. E é como se ele fosse, quando ele fala dos quais eu sou o principal, é como se ele fosse um protótipo. Pensa assim, quando vão lançar um carro, eles fabricam primeiro um protótipo, que é o primeiro modelo do carro, para fazer testes, para sair nas revistas e uma série de coisas que eles fazem com aquele protótipo. Aquele protótipo é o que vai ser o carro definitivo depois. Mas ele vem primeiro, ele é o primeiro, o protótipo é o primeiro carro. Então Paulo é o primeiro dos pecadores, vamos dizer assim, o que está no topo da lista dos pecadores. Claro que havia muitos outros pecadores, mas ele tá deixando claro que no versículo 16, ele vai explicar mais isso. Ele fala, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, ou seja, o protótipo, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade ou paciência, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então Deus queria fazer de Paulo um exemplo para os que viram depois. É isso aí basicamente que ele está dizendo aqui. E aí ele faz um clamor aqui, né, no versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Ele não podia terminar esse pensamento de outra maneira, a não ser dando glória a Deus. O que é glória? Glória é um farol. Glória é um farol. Destaca as coisas. Então, a glória de Deus cegou Saulo no caminho de Damasco. É como se ele estivesse na estrada e alguém desse farol alto na cara dele, ele não enxergou mais nada. Ele ficou cego com aquele farol alto, com aquela glória de Cristo, que resplandeceu um sol, mais que o sol do meio-dia. Até mesmo a maneira como o Senhor apareceu a ele tem uma evolução, não é? Você lê as 3 vezes que ele conta como foi a experiência dele, nas 3 vezes são diferentes a experiência dele. Uma vez ele fala de uma grande luz, depois ele fala uma luz quase como o sol, depois ele fala uma luz mais radiante que o sol, não lembro exatamente os 3 versículos, mas ela tem uma progressão, porque à medida que Paulo foi vivendo, a sensação que ele tinha, a lembrança que ele tinha do seu encontro com Cristo foi crescendo de importância, de modo que ele foi dando cada vez maior importância àquela primeira experiência que ele teve do seu encontro com Cristo. Eu tinha falado que houve uma progressão na avaliação que Paulo dava
da sua experiência de conversão, né? Eu encontrei os versículos aqui, começa lá em Atos 9, quando ele diz, no versículo 3, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Um resplendor de luz do céu. Aí quando a gente vai em Atos 22, anos depois, né? No versículo 6, ele está contando o que aconteceu. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Antes foi um resplendor de luz do céu, agora é uma grande luz do céu. E se a gente vai para Atos 26, ele vai contar mais um detalhe no versículo 13. E ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Isso é muito bonito, porque nisso nós vemos uma progressão na vida também de qualquer cristão. Nós tivemos um valor que nós demos a Cristo no começo da nossa conversão. Primeira vez que nós o conhecemos. Mas à medida que o tempo vai passando e nós vamos ficando cada vez mais familiarizados com essa pessoa bendita que é o Senhor Jesus Cristo, vai aumentando o fulgor da luz da nossa conversão, vai ficando cada vez mais significativo. Porque hoje eu me lembro da minha conversão de uma maneira muito mais respeitosa, né, e muito mais bonita do que deve ter sido na época, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não tinha muita ideia do que era aquilo tudo. Mas à medida que a gente vai crescendo no conhecimento de Cristo, nós vamos avaliando cada vez mais essa preciosidade da pessoa que nos salvou. E aqui nesse capítulo de 1 Timóteo, no capítulo 1, existe também essa progressão, porque se nós analisarmos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, ele escreve assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então aqui, ele era o menor dos apóstolos, ou se considerava assim. Depois em Efésios capítulo 3, no versículo 8, isso foi escrito alguns anos depois da carta de Coríntios, ele diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Antes ele está se considerando o menor dos apóstolos. Agora ele está se considerando o mínimo de todos os santos. E nesse ponto que nós chegamos então em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele fala: essa é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, da mesma forma como houve uma evolução na percepção da preciosidade de Cristo, da luz que excedia a luz do sol quando houve a sua conversão, houve também uma involução no que ele considerava de si mesmo. Ele começa dizendo que ele era o menor dos apóstolos, depois ele é o mínimo dos santos, e depois ele é o principal dos pecadores. Ou seja, vai descendo também de nível a avaliação que ele faz de si mesmo. E assim é conosco também, na avaliação que nós fazemos da nossa pessoa, à medida que nós vamos nos conhecendo melhor. Se alguém vai na sua vida de fé, acha que está cada vez melhor, está cada vez mais santo, mais perfeito, mas tem alguma coisa errada. Porque à medida que nós conhecemos mais de Cristo, mais nós olhamos a nossa pequenez. Ele cresce, nós diminuímos, né? Para que ele cresça e eu diminua. Ele queria que Cristo crescesse e ele diminuísse. João Batista fala na sua pregação, né? Importa que ele cresça
e eu diminua. E assim deveria ser com o cristão. Nós não devemos querer fazer de nós mesmos alguma coisa, algum exemplo ou alguma coisa. Não. Nós somos cada vez menores à medida que nós avaliamos como Cristo é grande, como Ele é cada vez maior. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.